Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo ele tem o propósito de explicar de maneira muito simples, muito descomplicada e de forma didática a tese da revisão da vida toda. A gente vai explicar nesse vídeo o que é essa tese, né? Por que ele existiu, para quem serve e por que a gente considera essa tese como a tese com maior possibilidade de sucesso perante a justiça. Bom, iniciando, né, é importante a gente entender da onde surgiu essa tese da revisão da vida toda, né? Qual que é o fundamento legal dela, por que ela existe? Para que a gente entender bem essa tese da revisão da vida toda, é preciso a gente voltar um pouquinho no passado para que a gente possa entender como eram realizados os cálculos das aposentadorias. De maneira originária, lá atrás, a Lei 8.213 de 1991, ela estipulava uma fórmula de cálculo para as aposentadorias um tanto quanto injusta. Por quê? Porque consideravam apenas os últimos 36 meses do segurado, as contribuições dos últimos 36 meses, limitado a um período de 48 meses. O que isso significava? Que o cálculo, né, do quanto o segurado iria receber, de qual seria a sua renda mensal inicial de aposentadoria, levava em consideração somente o final do seu histórico de contribuição, os últimos 36 meses. Se a gente parar para pensar de maneira muito didática, de maneira muito correta, esse era um modo previdenciário um tanto quanto injusto, porque às vezes o segurado vinha com altas contribuições, né? Hora que chegava no finalzinho da sua vida profissional, diminuía as contribuições e ele acabava tendo um valor de aposentadoria muito baixo. E ao contrário também existia e também era, sobretudo, muito injusto. Por quê? Às vezes ele vinha recolhendo sempre com salário de contribuição baixo, a hora que chegava nos últimos 36 meses, 48 meses ali, ele aumentava o valor de contribuição e acabava tendo ali um valor de aposentadoria próximo do teto ou no teto da Previdência Social. Ocorre que isso era um modo muito injusto da Previdência Social e veio em 1999, na Lei 9.876 de 99, veio alterar essa sistemática toda. Para dizer o quê? Não, agora não se leva em consideração nos cálculos apenas os últimos 36 meses. Isso é injusto, claro. Isso foi uma evolução na matéria previdenciária. E a nova lei estipulou o seguinte: agora vale todo o histórico da Previdência, desde o primeiro mês de contribuição até o último, quando o segurado deu entrada aí, na sua aposentadoria. Essa mesma lei, que eu já citei anteriormente, ela dizia que deveria ser considerado 80% dos maiores salários, descartando os 20% dos salários menores. Bom, o que aconteceu? Nessa mesma lei foi criada uma regra de transição. Uma regra de transição nada mais é para aqueles segurados que estavam próximos da aposentadoria e para não ter uma perda tão grande assim. Praticamente todas as mudanças no âmbito previdenciário devem ter regras de transição, para que aquele segurado que está próximo de contemplar os seus requisitos não seja assim tão prejudicado. E o que dizia essa regra de transição? A regra de transição dizia que para aqueles segurados próximos da sua aposentadoria deveria considerar os salários de contribuição, as suas contribuições de julho de 94 até a data da sua efetiva contribuição, desconsiderando todas as contribuições anteriores a julho de 94. Ocorre, e aqui está o verdadeiro sentido dessa revisão, é que o INSS simplesmente desprezou a regra geral. Ele pegou a regra de transição e tomou como se, estou dizendo o INSS, né? O INSS pegou essa regra de transição, ou seja, de julho, que mandava fazer os cálculos previdenciários de julho de 94 para frente, e simplesmente desconsiderou a regra geral, que mandava que os cálculos fossem feitos de todo o período de contribuição. Ocorre, gente, que essa atitude do INSS
no sentido de considerar apenas de julho de 94 para frente, gerou um prejuízo gigantesco para os segurados, principalmente para aqueles segurados que tiveram uma contribuição alta até 94. Então, o INSS simplesmente desprezou essas contribuições e adotou apenas a partir de julho de 94. Qual foi o resultado prático disso? O resultado prático disso foi um tremendo prejuízo aos segurados. Por quê? Porque ele desprezou contribuições muitas vezes importantes. Daí, é por esse motivo que essa tese da revisão da vida toda, ela é a tese com maior possibilidade de sucesso, porque o fundamento dela está na própria lei. Veja, essa possibilidade da tese da revisão da vida toda, ela é tão latente que, inclusive, existe na própria lei previdenciária uma obrigação do INSS de oferecer ao segurado o melhor benefício quando existem duas possibilidades. Ocorre que o INSS nunca ofereceu aos segurados a possibilidade de se utilizar todo o período de contribuição. Então veja, para que a gente possa entender aqui de maneira muito clara para quem se destina essa tese, né? Para qual é o tipo de segurado que se encaixa essa tese da revisão da vida toda? Muito simples. O segurado que se aposentou após 1999 e que teve contribuições elevadas desde 94. Desde antes de 1994. Então, é muito importante aqui a gente destacar que existe uma gama de segurados muito grande que podem ser contemplados com esse aumento da revisão. Então, para que a gente possa sintetizar tudo isso, é importante a gente destacar o seguinte: se você segurado se aposentou depois de 1999, você teve esse corte de consideração do seu cálculo e você contribuiu antes de julho de 1994, é fundamental que você procure um escritório, que você procure alguém que saiba fazer cálculos, para que verifique se realizando os cálculos previdenciários, o teu valor de aposentadoria não iria aumentar. E por quê? E agora a terceira parte, né? Por que que essa tese ela é tão importante? Por que que ela pode ser tão, ela tem tanto sucesso na justiça? Primeiro porque ela tem base legal na lei. Se a gente pegar ali a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 29, ela vai estar dizendo exatamente isso. Ela é muito clara nesse sentido. Deve ser considerado todo o período de contribuição e não apenas a partir de julho de 94, como o INSS adotou como regra geral e indiscutível. Então, o primeiro fundamento que traduz esse sucesso na possibilidade de aumento é que está baseado na lei. O segundo ponto bastante importante, que também existe premissa legal no sentido de oferecer ao segurado, quando existem duas opções, uma regra de transição e uma regra geral, quando ele se encaixa em duas possibilidades, que oferecer ao segurado o benefício mais vantajoso. Também está na lei, não é nenhuma invenção. E a terceira boa possibilidade com relação a essa tese da revisão da vida toda é que ela já chegou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já transcorreu as instâncias primeira, segunda e agora no STJ, que todas elas até agora deram procedência para a tese da revisão da vida toda. A tese, nos últimos tempos, ela está no STF para ter uma nova decisão, mas a gente acredita muito que é uma tese que não tem por onde ser julgada de maneira diferente do que ela já vem sendo julgada, principalmente porque a tese toda se baseia na letra da lei. A última dica que a gente tem a passar aqui aos nossos amigos segurados é que se mantenha atento à decadência, ou seja, o STJ já decidiu que o prazo que o segurado tem para entrar com essa ação são de 10 anos, isso é muito importante. Então, se você se aposentou, por exemplo, em 2010, teria até 2020 para entrar com essa ação. Por que a gente está dizendo isso? Porque é importante não se perder tempo. É importante realizar os cálculos para ver se você se encaixa nisso, e esse é um cálculo
científico, é um cálculo financeiro que deve ser realizado de maneira responsável. E o segundo ponto é que não deixe para amanhã, porque você pode não ter mais direito mesmo essa tese passando pelo STF. Bom, em relação à tese da revisão da vida toda, era isso. A gente pede que, se você gostou desse conteúdo, que você se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe futuros conteúdos aí sobre o direito previdenciário. Muito obrigado e um forte abraço.